voltei e eu quero saber de vocês qual foi a maior mentira que vocês já ouviram sobre criação de bebês. Olha, pra mim, sem dúvidas, é de que um bebê recém-nascido, ele dorme quando ele tem sono. Não bem um recém-nascido, um bebê em geral. Que quando ele sente sono, ele vai dormir. E o pior é que eu não posso nem julgar, né? Porque hoje, com uma filha de 4 anos, eu tenho uma tendência a pensar nisso também, pensar dessa forma, porque ela hoje, ela dorme quando ela tem sono. Mas aí eu lembro quando eu tinha uma recém-nascida que passou quase 72 horas sem dormir. E isso me ensinou muito sobre sono de bebês. E também me ajudou a ter experiência suficiente para conversar com vocês por horas sobre sono e rotina de bebê. E não como uma especialista, mas como uma pessoa que viveu muito isso, que sofreu, que chorou, que achou que nunca fosse passar e passou. Mas antes de qualquer coisa, olá! Se você é nova aqui, eu sou a Isa. Gente, eu não entendo nada de fazer um bebê dormir sozinho, nunca consegui chegar nem perto disso. Mas eu também acredito que não tem como deixar um bebê seguir a rotina que ele quiser por ele mesmo e a gente só respeitar. Eu gosto muito de falar sobre a importância da rotina do sono, entender o sono de um bebê, porque interfere diretamente na amamentação, que eu tanto defendo, né? Porque assim, a mãe, sem entender muito sobre rotina, sem entender muito sobre o sono do bebê, começa a entender, achar que ele só chora por fome, que ele acorda de madrugada de 1 em 1 hora porque ele está passando fome. E aí ela acaba desmamando. Já vi inúmeros casos de mães que desmamam ou que super alimentam um bebê quando oferece mamadeira, que fica oferecendo, cada vez que o bebê acorda, é uma mamadeira porque ele tá com fome. E quando solta a mamadeira, ele continua chorando. Então, com certeza, é fome. E depois de oferecer 3 mamadeiras, aquele bebê ficou mais calmo e dormiu. Então, com certeza é fome. Esse pensamento é bem comum, né? E aí causa bebês super alimentados, que dormem porque o corpo deles não tá dando conta de digerir tanta comida. E eu gosto de trazer esse assunto aqui, para que vocês consigam pensar, consigam entender que o bebê ele funciona com rotina, com sono adequado, e quando isso não está bem organizado, você não vai se sentir segura na hora de amamentar, você não vai se sentir segura, sempre vai achar que o problema é a sua falta de leite, sempre vai achar que o bebê não está mamando o suficiente, que ele está com fome, ele nunca fica saciado. Esses assuntos que são bem comuns. E por isso eu queria conversar com vocês sobre isso hoje. Hoje nossa meta vai ser falar sobre sono, não sei em que momento vamos terminar sobre isso. Mas aí a gente tem que parar pra pensar, né? Quando os avós criaram seus filhos, naquela época, as preocupações eram outras. Era manter uma criança viva, porque dava um pouquinho mais de trabalho de manter uma criança viva, tinha mais doenças, tinha alguns problemas, algumas contaminações, infecções. Era sobreviver ao parto, a mulher precisava sobreviver ao parto, era bem difícil também. Manter um bebê gordo significava alimentado. Bebês magrinhos, não dava conta. O bebê tinha que ser gordo. E para o bebê ser gordo, valia tudo. A introdução alimentar acontecia com 4 meses, no mínimo. Podia ser até antes, dependendo do local. Era leites dos mais variados possíveis. O bebê podia até ter leite materno, mas vinha leite de cabra, leite de vaca, vários tipos. Eu ouço sempre essas histórias, era bem comum, né? Oferece um leite, o bebê nasceu, oferece um leite, oferece chás, 4 meses já pode comer, oferece comida, e tudo isso para manter um bebê ali aparentemente saudável, né? Bebê gordinho. E eles estavam certos, era a época deles mesmo, não tinha estudos nem nada sobre isso, sobre a alimentação de bebês, sobre as consequências, e muito menos sobre o sono do bebê. Como esses bebês, pensem comigo, se a fórmula que foi preparada para a sobrevivência do bebê, ela é preparada para ser melhor recebida ali pelo organismo do bebê, faz o bebê dormir por horas para conseguir digerir aquele alimento. Imagina quando eles ofereciam leite de cabra, leite de vaca, e nem sempre o leite era industrializado, né, o pó. Às vezes era um leite ali natural, e aí logo com 4 meses a criança já estava comendo, já estavam oferecendo qualquer coisa para ela comer. Então o organismo de um bebê que acabou de nascer, que está se preparando ainda, ficava naquela luta para digerir aqueles alimentos, tentando se proteger de reações, de alergias, de infecções. Então o bebê dormia mesmo. Ele passava a maior parte do tempo dormindo para o corpo conseguir lutar ali, para entender todas essa chuva de alimentos que surgiam nessa fase. Aí, sem contar que naquela época todo mundo dormia junto, né? E não é aquela época que eu digo, não é muitos anos atrás, são poucos anos atrás. Não tinha tantas regras de bebê dorme no berço, bebê dorme no quartinho dele, os pais dormem no quarto.
crianças de um lado, adultos para o outro. Não, dormia todo mundo junto, camas próximas. Então isso fazia o bebê dormir mais também, porque o bebê próximo do calor da mãe, ele se sente seguro e ele dorme muito melhor. Mas atenção, tá? Eu não tô falando que você deve dormir com seu bebê, encher a cama de pai, mãe, várias crianças, todo mundo junto, não, tá bom? Não estou defendendo nada disso. Os pais sabem o que cabe em cada família. Só tô tentando dar uma explicação de por que hoje tem a ciência do sono do bebê, todo estudo é falado e é comentado sobre o sono do bebê. Antigamente ninguém se importava comigo com isso. E parecia até que os bebês de antes dormiam melhor que os de hoje. E aí, tem um detalhe, né? Agora nós temos mulheres independentes que trabalham, que têm amigos, têm lazer, que têm hobby, que querem fazer as coisas. E um bebê sem dormir, super dependente dela, atrapalha nesse processo. Então, vendido, o sono do bebê é muito vendido como, a partir do momento que seu bebê tiver uma rotina, tiver os horários de sono dele, você vai conseguir viver sua vida. E aí a mãe se torna refém ali daquele sono perfeito, daquelas 2 horas de soneca por dia, que aí ela vai conseguir fazer a vida dela, resolver todos os problemas dela, enquanto aquele bebê dorme. Só que esse dia, ele não chega. Ele acontece com algumas mães, ele acontece em um dia, no outro vira uma loucura de novo. E a mãe fica sempre frustrada, pensando que errada é ela. Ela que tá cometendo algum problema ali, que não tá fazendo funcionar esse sono. Junto com isso, né, junto com essa pressão de fazer o bebê ter essa rotina de sono sonhada, de sonecas de 2 horas em intervalos e sono noturno de 12 horas, ainda tem um detalhe. A ciência evoluiu muito. E aí tem muitas regras pro bebê dormir. Agora o bebê só dorme numa cama sem travesseiro, fronha, lençol ao redor. Ele tem que dormir de barriga para cima, que é mais saudável, né? Corre menos risco de morte súbita. Ele não pode dormir, não é seguro fazer cama compartilhada com todo mundo na cama. Enfim, várias regras, várias coisas que não são erradas, são certas, temos que seguir. Mas vamos ser sinceras aqui, torna o sono um pouquinho mais difícil, né? O bebê é acostumado ali com um negocinho macio no útero, tá sempre enroladinho, amassadinho, apertadinho, e aí a gente vai e coloca ele num colchão reto, duro, com as grades ao redor, uma coisa estranha. Eu sei que é o saudável, eu sei que eu fiz isso, mas se a gente for parar pra pensar, não deve ser legal na cabeça dele, não deve ser confortante, não deve dar vontade de dormir. E ainda o bebê ainda tem que dormir assim, que é a forma mais segura, mas não é legal, né? Vamos pensar sobre isso. Isso é só uma conversa. É só pra gente pensar, reclamar, se queixar desse problema tão chato que é os bebês não gostam de dormir, gente. Por quê? E eles botam na nossa cabeça que o bebê não gosta de dormir porque ele não sabe. Que a gente que tem que ensinar o bebê a dormir. Mas na verdade não é isso. Os bebês, eles são programados para acordar. Eles são programados para ter um sono leve, acordar o mais rápido possível para se alimentar, para se manter aquecido, protegido, não ser esquecido. Porque pensem comigo, antigamente, tempos das cavernas, nasce um bebezinho. Se ele dorme o dia todo, ninguém vai alimentar ele. Ele vai ficar abaixo do peso, ele não vai manter a temperatura corporal, ele vai ter uma hipoglicemia. Então, para que o bebê se protegesse, se mantesse vivo, eles precisavam ficar acordando de 1 em 1 hora. Até porque o estômago do bebê é muito pequeno e o leite materno é de muito fácil digestão. Então, rapidamente, aquele pouquinho de leite já foi digerido, já foi absorvido e logo em seguida o bebê já está precisando de mais. E é de pouquinho em pouquinho ali de leite que ele vai ganhando peso, crescendo, se desenvolvendo. Então o bebê realmente ele não pode dormir o dia todo, porque se ele dormir o dia todo, nós, mulheres, em puerpério, no pós-parto, se recuperando de dores, de desconforto, a gente vai dormir também o dia todo, e aí o bebê vai ficar ali perdendo peso, com fome, com frio, e ninguém vai ajustar ali o sono daquele bebê. Assim, vocês não tô distante de vocês não. Estudei tudo que era possível sobre o sono do bebê, li vários livros, tenho muitas teorias na minha cabeça, muita coisa funciona, como eu sempre bato na tecla da rotina do sono, manter as sonecas, saber ali os intervalos do bebê acordado, porque ele não sabe, ele não vai adormecer sozinho quando estiver com sono, e ele não sabe que ele só precisa ficar acordado por 1 hora, 1h30 ali, porque depois disso o negócio vai pegar, ele vai ficar exausto. Às vezes até a gente não sabe, né? A gente chega no final do dia tratando todo mundo mal-humorado, odiando tudo, todos, e na verdade a gente só tava precisando dormir. Então imagina, o bebezinho, ele aguenta pouco.
A gente aguenta um dia inteiro, ele aguenta só umas horas, então ele tem aquela sensação que a gente tem um pouquinho mais passou de 1h30, 2 horas, ele já tá com essa irritação misturada com fome e milhões de coisas. Então você tem mesmo que ter consciência sobre a rotina do sono, os horários que ele pode ficar acordado, os horários que ele pode dormir, e conforme ele vai desenvolvendo de mês a mês, vai mudando as técnicas de fazer dormir, porque um bebê não vai adormecer do mesmo jeito do primeiro ao 12º mês. Cada mês você vai conversar com uma mãe diferente, você vai ver um curso diferente, você vai ver uma teoria diferente sobre como fazer o bebê dormir. E você vai aprender e vai testar, e uma dessas vai funcionar naquele mês. Aí quando vê no outro, meu Deus, não funciona mais, essa criança não dorme. E vamos combinar, né? Acordar de madrugada várias vezes não é o problema. O problema é voltar a dormir. Se o bebê só acordasse e voltasse a dormir rapidinho, tava tranquilo. A gente ia sofrer de sono, a gente ia reclamar, mas tava tranquilo. Agora, toda vez que ele acorda, é uma luta para voltar a dormir, é uma luta para saber qual vai ser a técnica que vai funcionar dessa vez para fazer ele dormir. A gente morrendo de sono, tudo escuro, tem que pensar se ele tá acordando de fome, se tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar, se ele tá com frio, o que tá fazendo ele acordar. E além de tudo isso, você tá tentando raciocinar e tentar lutar ali para fazer aquele bebê adormecer na madrugada. É luta. Só de pensar aqui já fiquei arrepiada lembrando das minhas madrugadas. Mas olha só, as coisas vão melhorando a cada mês. E existe uma coisa chamada amnésia materna. Ela é maravilhosa. Hoje, eu lembro dessas madrugadas, eu lembro de acordar, mas eu não lembro com detalhes das lutas. Mas eu sei que eu lutei, lógico. Eu tenho mas não lembro do sofrimento em si, com detalhes, e o que eu fazia, como eu fazia de madrugada. Eu lembro de madrugadas de desistir, assim. Era 3, 4 horas da manhã e eu percebia que ela estava completamente acordada, completamente animada, sem nenhuma sensação de aconchego, de que vai dormir e desistir. E pensava, bom, começou minha manhã, bora. Vamos tomar café, vamos viver a vida. E aí, quando era nos primeiros raios de sol, eu já estava passeando com ela pela rua, pelo condomínio, para ver se a próxima soneca dela era um pouco mais cedo e eu podia descansar também. Quando eu estava pensando sobre esse assunto, eu pensei assim, que tipo de conselhos eu daria para mim mesma no passado? Talvez meus conselhos sirvam para vocês. Vamos lá. 40 minutos tentando fazer o bebê dormir é o suficiente. Depois disso, desiste, sai do ambiente, não precisa ligar a luz, não precisa ligar a televisão, nada, mas sai daquele ambiente, vai fazer alguma outra coisa, mesmo que no escuro, ou levar o bebê ali para a cama, e tenta em outro momento, porque não vai funcionar e você só vai ficar mais cansada e estressada. Quando chegar aquelas semanas difíceis que a criança parece que vai ficar para sempre sem dormir, como eu contei no início, que ela ficou umas 72 horas sem dormir, tenta fazer dormir em locais diferentes do que o quarto, mas sempre escuro, que a luta é um pouco menor. Leva pra sala, leva pra cozinha, em outros ambientes escuros, mais escurecido, não precisa estar 100% escuro, para disfarçar que você tá fazendo a criança dormir. Vai andando, canta uma música e disfarça que aquilo ali é a hora de dormir para ver se funciona. Eu tentaria mais vezes isso. Mas uma coisa assim que eu fazia, que eu sinto até saudades, mas não querendo repetir, é que eu comecei a aceitar as madrugadas. Então eu tornava elas confortáveis. Eu dormia sentada, mas eu botava a cadeira ali de uma forma bem confortável. Às vezes eu me ajustava na cama, às vezes me ajustava no sofá, de uma forma que eu ficasse confortável. Eu via que ela não ia dormir, via que ela estava muito esperta, não ficava andando pela casa de madrugada, ou tentando balançar, ou tentando agitar, assim, para ela dormir. Eu ia para algum local, sentava de forma, esticava a perna e ficava lá, dormindo, tentando dormir, ou às vezes eu ia ler alguma coisa, porque às vezes a gente tenta tanto que perde o sono, né? Não dá vontade de voltar a dormir. E aí eu lembro disso de uma forma boa hoje em dia. Ficou uma lembrança boa na minha cabeça. Então isso aí eu não me arrependo. Mas assim, gente, eu priorizei a rotina dela acima de tudo. Tiveram dias de que rompi a rotina. Era o aniversário de alguém, o Natal, o Ano Novo, alguma coisa assim. Mas eu priorizei os horários de dormir. E sério, eu não me arrependo disso. Porque até hoje a Clara dorme no horário dela. 7h30 ela dá dormindo. É porque vale ressaltar que aqui eu percebo que aqui escurece mais cedo, né? Então 7h30 aqui já é de noite. Mas às vezes quando eu viajo, 7h30 nessas outras cidades ainda tá meio claro, assim. E aí eu penso, bom, se eu morasse em outro lugar, talvez ela não dormisse 7h30, eu ia para as 8h30 mesmo, porque
fica um ambiente muito claro, e não tem como fazer o bebê dormir ainda no sol, né? E a rotina de sono, ela é muito boa, ela serve pra felicidade dos pais também, porque fica tudo muito claro. Tem dias difíceis até hoje, tem dias mais cansativos, tem os dias da criança tá doente, tá? Que ela tá enjoada, dias assim que ela tá querendo muito mais a nossa atenção, e você está precisando fazer mil coisas ao mesmo tempo, e você tá cansada. Mas o fato de ter uma rotina, o fato de eu saber que 7 horas inicia a rotina do sono dela, eu penso, bom, daqui a pouco ela vai dormir, daqui a pouco tudo isso vai acabar, tudo isso vai diminuir, né? Esse barulho, esse grito, essa confusão vai diminuir. Então, fica tudo muito mais certo. Não é aquela loucura, meu Deus, eu não tô aguentando, essa criança vai dormir que horas? Porque tem criança que dorme à noite, 1 hora, já pensou? Eu não faço ideia do que seria da minha cabeça se eu tivesse que ficar na atividade até meia-noite, 1 hora com a criança. E aí e pra ela é ótimo. Passou desse horário, mesmo que a gente esteja na rua, encontrando pessoas, falando com pessoas, ela já não tá mais nos seus 100%, ela já fica ali meio quietinha, meio na dela, porque ela sente falta da rotina dela, de dormir nos horários. Mas nunca esqueçam, rotina de sono é maravilhoso, vocês vão ter a noite de vocês tranquila, vocês vão conseguir estudar, ler livros, evoluir, assistir filmes, mas a criança sempre vai acordar cedo. E não adianta lutar contra isso, são escolhas. Uma criança que dorme cedo, que tem uma rotina, dorme a noite toda, ela não vai acordar 9 horas da manhã. Não adianta exigir isso, são escolhas. E pra mim vale a pena, eu não sei pra vocês. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários e me dê mais ideias do que a gente pode conversar sobre o sono do bebê. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber como tá a rotina de sono por aí, o que vocês estão sentindo. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Beijos, até o próximo vídeo.